Nós vamos iniciar aqui a discussão de alguns fenômenos que revelam a incapacidade da física clássica para descrever o mundo microscópico, o mundo dos átomos, elétrons, pequenas energias e massa. Se esses fenômenos ocorressem no nosso mundo macroscópico, cenas como a retratada neste cartoon seriam corriqueiras. Objetos podiam chegar a um local percorrendo dois caminhos diferentes ao mesmo tempo, ou poderiam atravessar barreiras aparentemente impenetráveis. O primeiro fenômeno que nós discutiremos envolve o comportamento da luz no experimento que está esquematizado aqui. Nesse experimento, um feixe de luz pouco intenso incide sobre um semi-espelho, um espelho semitransparente, que reflete metade da luz que chega a ele e deixa passar a outra metade. Esses dois feixes de luz, o refletido e o transmitido, são, por sua vez, direcionados por esses dois espelhos a dois detetores de luz, dois sensores que registram a chegada da luz a eles. Quando a luz incidente é muito fraca, disso vai ficar mais claro já já, o resultado do experimento é o seguinte: ou um dos detetores acusa a chegada, ou o outro faz isso. Jamais os dois detetores disparam ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Metade das vezes é um, metade das vezes é o outro, o que corresponde ao fato do semi-espelho dividir a luz em duas partes iguais, mas nunca acontece dos dois serem ativados simultaneamente. É também impossível prever qual será o próximo detetor a disparar. O comportamento desses disparos é completamente aleatório. É muito difícil entender o resultado desse experimento, supondo que a luz seja um fenômeno ondulatório. Se isso fosse verdade, um pulso luminoso que chegasse ao semi-espelho seria dividido numa componente refletida e uma transmitida, cada uma delas carregando metade da energia do pulso original. Esses dois pulsos secundários dirigiriam para os dois detetores e, se as distâncias percorridas não fossem muito diferentes, esses detetores necessariamente parariam simultaneamente. Um resultado completamente oposto ao que nós encontramos. Portanto, a luz não pode ser uma onda. Por outro lado, é fácil entender o resultado desse experimento se fizermos a hipótese que o raio luminoso é um feixe de partículas. Se isso é verdade, ao chegar ao semi-espelho, cada partícula pode ou passar direto ou ser refletida. Se ela passar direta, ou se for transmitida, ela seguirá por esse caminho e chegará ao detetor D1. Se ela for refletida, ela seguirá pelo caminho alternativo e chegará ao detetor D2. Com isso, apenas uma de duas coisas pode acontecer. Ou o detetor D1 dispara, ou o detetor D2 dispara. Eles jamais responderão em coincidência se a luz for composta por partículas. É claro que se duas dessas partículas chegarem simultaneamente ao semi-espelho e em seguida tomarem caminhos diferentes, os detetores, nesse caso, responderão em coincidência. Por isso é importante que o experimento seja realizado com luz muito fraca, tão fraca que apenas uma partícula por vez chegue ao semi-espelho. Nesse caso, torna-se impossível haver coincidências nos disparos dos detetores. Com isso, chegamos à conclusão
a luz deve ser composta por partículas, que chamamos de fótons. O detetor que dispara aponta qual foi o caminho que essa partícula seguiu após passar pelo semiespelho. Se ela foi transmitida e percorreu esse caminho chamado 1, ela chegaria ao detetor D1. Se ela foi refletida e seguiu pelo caminho 2, ela chega ao detetor D2. Como ela vai ou por esse caminho ou por esse, ou um detetor dispara ou o outro dispara. Como ela não pode seguir pelos dois caminhos, os dois detetores não podem disparar simultaneamente. O experimento que acabamos de discutir foi realizado em 1986 por um grupo francês. A fonte de luz que eles usaram, capaz de mandar um fóton por vez ao semiespelho, não foi de fácil construção. Ela era composta por átomos de cálcio que eram excitados a partir do seu estado fundamental para um nível de energia mais alto. O decaimento a partir desse nível ocorria em duas etapas. Na primeira, o átomo decaía para um nível de energia intermediário, emitindo um pulso luminoso de frequência N1. Em seguida, o átomo decaía para o estado fundamental após cerca de 5 nanosegundos. Nesse decaimento era emitido um pulso luminoso de frequência N2, diferente da frequência do primeiro pulso. O experimento montado a partir dessa fonte de luz está esquematizado aqui neste diagrama. A fonte está aqui no centro do aparato. O semiespelho está representado por essa linha tracejada e os dois detetores de luz estão aqui nesses dois pontos. Eles foram chamados de D1 e D2 na nossa descrição, mas aqui estão identificados como PMR e PMT. RT referem-se à luz refletida e transmitida. PM significa apenas que esses detetores são o que se chama de uma fotomultiplicadora. O experimento transcorre da seguinte maneira. Um átomo de cálcio da fonte decai e emite o primeiro pulso, aquele de frequência N1. Esse pulso é detectado em um terceiro sensor que registra o evento em um contador N1. Esse contador, como diz o nome, conta quantos eventos desse tipo já aconteceram. Ao mesmo tempo que esse registro é feito, um sinal é enviado a outro conjunto de circuitos eletrônicos, avisando que dali a cerca de 5 nanosegundos, um segundo pulso luminoso será emitido por aquele átomo. Isso faz com que esses circuitos sejam ligados por cerca de 9 nanosegundos, tempo suficiente para que o segundo pulso seja emitido pela fonte. Quando esse pulso de frequência N2 é emitido e encontra o semiespelho, uma de três coisas pode acontecer. A primeira seria toda a luz ser refletida e ir para o detetor PMR. Nesse caso, a chegada dessa luz seria registrada em um contador chamado NR, R de refletido. A segunda possibilidade é toda a luz ser transmitida pelo semiespelho e chegar ao detetor PMT, que registraria o evento em um contador NT. A última possibilidade consistiria na luz ser dividida em duas partes, uma refletida e uma transmitida, que chegariam simultaneamente aos correspondentes detetores. Se isso acontecer, o evento é considerado uma coincidência e registrado no contador de coincidências NC.
Esse artigo contém detalhes sobre a montagem do aparato experimental e sobre os resultados que discutiremos a seguir. O resultado do experimento está apresentado aqui neste gráfico. Nele, o eixo horizontal mostra a intensidade da fonte luminosa. Por exemplo, na escala aqui de baixo, encontramos o número de pulsos luminosos que chega ao aparato a cada segundo. Para simplificar a discussão, podemos pensar no eixo vertical como sendo a probabilidade de ocorrer uma coincidência. Note que um dos termos que aparece aqui é o número de coincidências registrado. Os resultados das medidas estão dados por essas barras verticais que aparecem no gráfico. Podemos ver que a probabilidade de coincidência tende a zero à medida que a intensidade da luz vai diminuindo. Esse é o resultado que foi mostrado no início deste vídeo, quando o experimento foi descrito esquematicamente. Como discutimos ali, o fato de não haver coincidências quando a intensidade é muito fraca mostra que a luz não é uma onda e que, pelo menos nesse caso, comporta-se como se fosse uma partícula, o fóton. É interessante notar que esse experimento de anticoincidência dá evidências muito simples e diretas de que a luz apresenta um comportamento corpuscular. Em particular, ele é muito mais fácil de discutir do que o efeito fotoelétrico, que exige noções de mecânica e física ondulatória, como a energia do elétron, a função de trabalho do metal e a frequência da luz. No experimento de anticoincidência, a única coisa que espera-se que o aluno entenda é que uma partícula não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É curioso notar que, ao contrário do que se lê em muitos livros-texto, o fóton não é necessário para explicar o efeito fotoelétrico. Aliás, ele não é necessário sequer para explicar o efeito Compton, algo que muitas vezes é apresentado como a demonstração definitiva de que o fóton existe. Isso foi demonstrado por Guido Beck, no caso do efeito fotoelétrico, e por Schrödinger, para o efeito Compton, em 1927, na época em que nascia a mecânica quântica. Com isso, terminamos a discussão do nosso primeiro fenômeno quântico, um experimento no qual a luz comporta-se não como uma onda, mas como uma partícula. No próximo vídeo, veremos como uma pequena mudança nesse experimento fará com que a luz comporte-se não como uma partícula, mas como uma onda.